Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe teu recado pra gente. Conheça o site também, metsu.com, lá você encontra gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, modelo alemão, canadense, o europeu, o americano, o WRF de alta resolução. Você pode gerar gráficos de hora em hora ou até 45 dias para qualquer cidade do Cone Sul, além dos mapas de clima com projeção de chuva e temperatura para os próximos 6 meses. E tudo isso num preço promocional, promoção, aliás, que está chegando ao fim, não dá para perder. 6 meses de conteúdo exclusivo aí por R$150 ou um ano inteiro por apenas R$200. Acesse lá, metsu.com, e conheça os nossos produtos. Vamos ao mapa de 10 dias para todo o Brasil. A perspectiva é de dois extremos, aqui o norte e o sul, com chuva mais volumosa, olhando todo o território nacional. A gente ainda observa os maiores acumulados sendo previstos para as áreas do norte, ainda tendo a influência da zona de convergência intertropical, embora esteja já mais posicionada em direção ao hemisfério norte, ainda exerce influência aqui nessa faixa aqui que vai desde o Maranhão, passando aqui pelo Amazonas e também em direção a Roraima. Já no sul, a gente observa aqui um canal de umidade se voltando aqui para o sul, uma condição típica de inverno, aliás, que começa neste dia 1º de junho, inverno climático, que é o inverno na prática, né, no calendário somente no dia 20. Então as condições de inverno já começam a se instalar pelo Brasil, ar mais seco aqui no interior e os extremos ainda com chuva. E ainda o Nordeste aqui com a influência do vento leste, que traz também a chuva para a parte litorânea. Mas vamos detalhando então por cada região. Começando hoje pelo sul, para mudar um pouco, a previsão aqui para o sul do Brasil é que nós tenhamos a chuva retornando nesse mês de junho e com bons acumulados já nesta primeira semana do mês. A semana começa com tempo seco, tem previsão de frio, até a quarta-feira as manhãs serão geladas, podem ocorrer geada, mas a perspectiva da chuva retornar a partir de quinta-feira associada a um sistema de baixa pressão, um ciclone, e uma frente fria. Estes dois fenômenos atuando em conjunto vão trazer a perspectiva de chuva volumosa, que pode ter acumulados acima de 100 milímetros aqui nessa faixa norte do Rio Grande do Sul, aqui em amarelo, pegando a metade oeste de Santa Catarina e também a divisa com o Rio Grande do Sul, e aqui desde a Grande Curitiba, passando aqui pela metade sul do estado do Paraná. Interessante, alguns modelos indicam chuva volumosa para a região leste, para a Grande Curitiba, ao longo desta semana. Muita atenção para a evolução deste quadro. Então, em geral, volta a chover bem, boa quantidade no sul do Brasil, importantíssimo, a gente ainda vive uma situação das consequências da estiagem, da seca. Chove também aqui no norte da Argentina e vejam aqui o Paraguai com volumes também mais altos na metade sul, na casa de 100 a 150 milímetros aqui na metade sul do Paraguai. Importante aqui, principalmente essa região aqui, que vai trazer aí chuva para a bacia do Rio Iguaçu, que precisa também, já houve uma certa recuperação, mas precisa que chova mais, e também na bacia do Rio Uruguai, aqui, fundamental que chova mais também nesses próximos dias. E em direção ao sudeste do Brasil já se vê um regime de precipitação típico de inverno, onde chove pouco em grande parte, o normal é chover pouco em grande parte do sudeste. A gente observa que a previsão para Minas Gerais, vejam, grande parte do estado sem chuva nos próximos 10 dias. O estado de São Paulo tem influência da chuva do Paraná e vejam aqui o Vale do Ribeira e parte do leste, especialmente o litoral, tem previsão de chuva, volumes aí acima entre 50 e 100 milímetros, é um bom acumulado de precipitação e pode até fazer a chuva passar a média aí para o mês de junho. Rio de Janeiro e Espírito Santo com previsão de baixos acumulados, em média 5 a 10 milímetros nos próximos 10 dias, então pouquíssima chuva, e também parte do sul e parte do leste aqui do estado de Minas Gerais, que também deve ter baixos acumulados de chuva. Aliás, falando em Minas Gerais, mesmo no estado de São Paulo, a Serra da Mantiqueira vai ter frio de novo aí nas manhãs de terça e quarta-feira. Não há previsão de tanto frio como na semana passada, mas devemos ter nesses pontos de maior altitude, associado ao tempo seco, queda significativa da temperatura também. Vamos então ao centro-oeste, que também tem um regime de precipitação, já que lembra o inverno, tempo seco em grande parte da região. Vejam, boa parte do Mato Grosso com essa areia em branco indicando que não tem previsão de chuva. A faixa norte com acumulados na casa de 10 a 15 milímetros. Mato Grosso do Sul pega carona naquela chuva que vai afetar o sul do Brasil. O canal de umidade passa aqui entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, então áreas da metade sul podem ter acumulados aí em torno até de 50 milímetros, mas grande parte com 10, 15 milímetros. Então
Goiás, Mato Grosso praticamente sem chuva e Mato Grosso do Sul dividido. A parte norte num regime já de concordância aí com pouca chuva do centro-oeste, o sul do estado pegando carona na chuva da região sul. Indo em direção ao nordeste, nós temos a faixa norte aqui com volumes maiores, aqui em parte até do Maranhão, com acumulados na faixa de 200 a 300 milímetros aqui, o norte do Maranhão. Volumes em geral entre 50 e 100 milímetros, mas a parte da metade sul com 10, 15 milímetros, pouca chuva na metade sul do Maranhão, no interior, e o mesmo acontecendo aqui no Piauí, a gente vê pouca chuva também. Ceará com volumes na casa aí de 50 a 100 milímetros e indo em direção ao litoral, volta a chover mais na parte litorânea. Aqui nós devemos ter desde o Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, acumulados aqui no mesmo norte da Bahia também, com projeção de acumulados entre 25 e 50 milímetros e alguns pontos poderão ter inclusive 100 milímetros nesses próximos 10 dias. Então volta a chover mais na faixa litorânea, na faixa leste, até mesmo na zona da mata, e o interior do Nordeste é que deve ter aí um tempo mais seco, a predominância de dias com sol e eventualmente chuva isolada que pode trazer esses acumulados aqui em azul de 5 a 10 milímetros. Então chove pouco no interior, chovendo mais na faixa litorânea. E por fim, não menos importante, o norte do Brasil, que tem Roraima, com volumes aqui na casa de 150 até 200 milímetros, o Amapá chovendo um pouco menos, entre 50 e 100 milímetros nesses próximos 10 dias, Amazonas em grande parte entre 50 e 100 milímetros, alguns pontos em amarelo indicando a possibilidade de volumes entre 100 e 150 milímetros, o Pará também, a faixa sul do estado, com volumes na casa de 10 a 25 milímetros, indo em direção ao norte, inclusive na região da capital, volumes acima de 150 milímetros. Acre e Rondônia, com previsão também de baixos acumulados de precipitação nesses próximos 10 dias. Então segue um padrão repetitivo na região norte do Brasil. A faixa aqui mais ao norte, realmente com os maiores acumulados de precipitação, ainda como influência da zona de convergência intertropical. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsu Meteorologia e, claro, nos próximos vídeos. Até lá!